Beleza, então. São 9h31. Ah, valeu. Depois você me mostra que eu não sei nada dessas coisas. Valeu, valeu. Bem, então, gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo que está aqui. E agradecer a presença de vocês aqui nessa live muito maluca. É um projeto que eu tenho há 2 anos e eu tenho muito, muito medo de fazer isso, mas enfim, eu peguei e falei assim, bora, vamos fazer, senão nunca vai sair, né? Que é um projeto pra... Ai, que legal! Geleinade. Meu Deus do céu! Me fala o seu nome pra saber quem é você. Eu vou ficar super emocionada de ver. O Juan é meu irmão, né? Então ele tá aqui me dando um apoio moral, né? Então, aí se vocês quiserem se identificar ou não, tá tudo bem, né? Então, qualquer coisa eu falo o nome da Twitch de vocês. Então, a proposta desses encontros, nessas lives de terça-feira, na verdade é porque eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ciência e tem muitas coisas assim nos videogames que podem ajudar a gente a entender ciência, né? E aí... Oi, José, perfeito, muito bom, muito prazer, muito bom você estar aqui. E assim, os videogames eles podem ser ótimas ferramentas, né, pra gente aprender várias coisas e ciências é uma delas, né? Então... Aí, assim, tipo, eu sempre conversava com os meus amigos sobre ciência, a ciência dos jogos, o que estava errado, o que estava certo, né? E aí eles sempre falavam, faz um canal, faz um canal, faz um canal. Eu falei, eu vou fazer então, vou fazer a Twitch. Então por isso que nós estamos aqui hoje, né? Então a proposta é começar, né, explorando o Assassin's Creed Origins por um mês, né? Então a gente vai, são 5 lives sobre o tema, né? Cada live tem um tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memória e genética, né? Então vou dar uma apresentação para vocês sobre a série, né, do jogo, o que é o jogo, do que se trata, né? Para quem não joga entender. E aí também quem se interessar, whatever, para vocês entenderem por que a gente vai falar de memória, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um novo jogo aqui sem estar no difícil. Gente, por que ele tá no difícil? Eu não quero ficar no difícil. Então, essa é a proposta. A gente, como se fosse uma conversa entre amigos pra gente falar sobre ciência no jogo. E o Assassin's Creed Origins foi o meu escolhido aqui pra gente começar, porque é um jogo que eu joguei muito, né? Então, e tem bastante coisa pra gente falar. Então, sem mais delongas, né, a gente começa aqui a nossa jogatina. Nesse primeiro encontro, né, eu tô planejando apresentar a série pra vocês, né, de jogos, né, o que é a série Assassin's Creed, né? E com base nessa conversa, puxar com vocês o tema sobre genética e memória e genética, né? Então, para quem não conhece, né, Assassin's Creed é uma franquia muito famosa, né, da Ubisoft. E para vocês entenderem a franquia, né, para vocês entenderem a ideia principal da franquia, vocês são 3 pontos que são muito importantes, né? A primeira delas, 4 pontos na verdade, Assassin's Creed é uma franquia que passa com várias histórias através de vários períodos históricos, né? Então você tem período das Cruzadas, você tem período do Renascimento, você tem aqui o Antigo Egito, você tem os Vikings, você tem as colônias americanas, né? E então um jogo, é como se fosse uma saga que passa em vários momentos da história. E aí a franquia toda gira em torno do seguinte. Existia uma pré-civilização humana, né? Então, antes da civilização humana que a gente conhece. Olá, Vitor Frozinha, tudo bem? Um prazer você estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Então, eu estou explicando aqui um pouquinho da franquia, né? Para quem não conhece. Então, o segundo ponto importante para vocês entenderem sobre a franquia, né? É o fato de que ele trabalha com a hipótese, né? Trabalha com uma pré-civilização humana que foi destruída, né? E essa pré-civilização humana, eles tinham uma tecnologia muito poderosa que podia destruir, né? Fazer destruição em massa, mas essa civilização foi destruída por tempestades solares, né? Então tá bom, para aí. Depois de muitos milhões, muitos milhares de anos, né, a humanidade ressurge,
né? E descobre esses artefatos, né? Esses objetos que têm poder de destruição em massa. E aí, né, começa uma vibe meio Brasil 2022, que existem duas facções, né? Duas facções polarizadas, né? Uma delas quer controlar esses artefatos para controlar a humanidade, né? Então acha que os artefatos são muito perigosos e a gente tem que controlar esses artefatos para controlar as pessoas. E a outra, que são os templários, né, a facção dos templários, e tem a facção dos assassinos, que eles prezam pela liberdade das pessoas. Então eles acham que esses artefatos não devem ficar escondidos, né, eles têm que... as pessoas precisam saber disso, né? Enfim. São facções com ideologias opostas, né? E tá tudo bem, essas coisas acontecem, né? Então, essa é a ideia principal da franquia. E aí, a última e mais importante, a ideia importante da franquia é que como isso se arrasta por milhares de anos, né? Tipo assim, você tem os primeiros indícios dos encontros desses artefatos, né? Na Antiga Grécia, no Antigo Egito, né? No tempo dos vikings. Essas facções, elas já existem, elas brigam através do tempo. E aí, como você, assim, tipo, assim, como é que você acessa, né, essas histórias, né? Gente, agora vocês vão ver que eu sou uma péssima jogadora, tá? Tipo, o Gordão R6, salve professora Vitor. Vitor, eu tô tranquila aqui, streamando de casa. Então, aí, aqui, né, assim, tipo, como é que as pessoas, né, como é que o jogo acessa as memórias desses ancestrais, né? Então, o jogo trabalha com uma premissa de que você consegue acessar as memórias do indivíduo através do material genético dele. Então, nos primeiros jogos, né, do 1 ao 3, você precisa ter um ancestral vivo dessa pessoa para você acessar o DNA desse ancestral, né? Você precisa ter um descendente vivo, né? Você acessa o material genético dessa pessoa, né? E consegue reviver as memórias dos ancestrais. A partir do Assassin's Creed 4, né, você já consegue fazer isso com um pedaço de DNA da pessoa. Então, vamos supor, sei lá, você encontrou uma múmia qualquer e você já consegue reviver o passado dela, né, com sei lá como. E aí, né, essa é a premissa da franquia, né, esses 4 pontos. Atravessa várias gerações, atravessa vários períodos históricos, né? Tem as duas facções que brigam entre si, né? Os templários e os assassinos. Existe essa pré-civilização com os artefatos que destroem em massa, né? E você consegue acessar as memórias dos antigos assassinos e templários através do material genético. E aí, por causa disso, entra o assunto que eu quero conversar com vocês hoje, né? Que nós podemos acessar memórias ancestrais através do nosso DNA, né? A gente consegue reviver, assim, as memórias dos nossos antepassados através de fragmentos de material genético. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, a live tem duração de 30 minutos no máximo, porque ninguém merece, né? A gente fica muito cansado e tudo mais. Mas essa vai ser a discussão da noite de hoje, né? Então, eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente pode reviver as memórias dos nossos antepassados utilizando o nosso material genético? Vocês acham que é possível isso? Sim, não, talvez? O que vocês acham? Quero ver as respostas aí no chat. O que vocês acham? Isso é real? É ficção? É possível? Não é possível? O que vocês acham? Sim, não, talvez? É uma premissa, né? Bastante... como se diz? Provocativa, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos feitos de material genético, né? Todos os seres vivos, né, do planeta Terra. Boa noite, Bruno, tudo bem? Então... acho que podemos rever todos esses tipos de DNA. Agora, memórias, perfeito, João, perfeito. Assim, a premissa do jogo, assim, eu gosto de deixar bem claro para todo mundo que assiste e conversa comigo,
E a gente vai falar os certos e errados do jogo, né? Mas não significa que eu odeio os jogos, tá, pessoal? Tipo, eu amo de paixão jogar e adoro essas extrapolações científicas, né? Mas, como eu disse pra vocês, os jogos, eles servem pra a gente extrapolar a nossa imaginação, né? E, como se diz, a gente pensar o que poderia acontecer, né? Então, nesse caso, a franquia do Assassin's Creed, ela já provoca, né, o jogador com essa premissa. Você consegue reviver memórias através do material genético de uma pessoa, né? Então, a resposta aqui, eu vou trabalhar com vocês mediante algumas constatações, né? Então, eu vou falar o nome de vocês na Twitch, porque eu não sei se vocês gostam que revele o nome de vocês, enfim. Geleinad disse que ele acha que podemos rever tipos de DNA, agora memórias. Perfeito. Então, assim, primeiro a gente precisa entender, pessoal, o que é material genético e o que é memória, né? Então, primeiro, material genético são moléculas orgânicas, né? São moléculas que estão dentro dos seres vivos que carregam informações sobre a composição desse ser vivo, tá? Na verdade, são como moléculas que dão informação sobre montagem de proteínas, tá? Então, todos nós, né, seres vivos maravilhosos, nós somos, na verdade, um amontoado de proteínas, né? Eu brinco que nós somos um saquinho aguado de proteínas cheios de ansiedade, né? Então, o material genético, ele codifica informações para montagem de proteínas. Enquanto a memória, quando a gente fala memória, na verdade, a memória está relacionada a ligações entre neurônios, né? Células do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu tenho isso aqui me traz uma memória, sei lá, do meu avô, da minha avó, de uma viagem que eu fiz. Então, assim, como se forma a memória, né? Você tem lá seus neurônios, as suas células do sistema nervoso, e você sofre estímulos do ambiente, né? Então, sei lá, você tomou um choque, você tomou um sorvete, você sentiu um cheiro, você foi abraçado, né? Você tomou um susto, você viu uma pessoa que você gosta, que você não gosta. Isso tudo, né, são estímulos ambientais, né? Que estimulam o seu sistema nervoso. E quando estimula o seu sistema nervoso, os seus neurônios, eles se conectam uns com os outros, eles encostam um no outro, né? E eles criam ligações, né? E essas ligações, elas são o que a gente pode chamar de memória, tá? Então, quando a gente fala em memória, a gente está falando em neurônios que tocam um no outro, que fazem... Ai, parabéns, Silva. Parabéns, Bárbara. Mandando super bem aqui na escalada, né? Então, a memória nada mais é do que a conexão entre diferentes neurônios, né? E olha como o nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso é uma coisa muito louca. Ele guarda essas memórias, né? Então, isso tem cheiro da minha infância, perfeito. Isso tem o cheiro da minha infância, isso me lembra tal coisa, né? Então, essas coisas, elas são... tudo por quê? Quando você tem um estímulo do ambiente, né? Esse estímulo do ambiente, ele cria conexões entre os seus neurônios. E essas conexões, elas, a rigor, não se apagam nunca, né? Mas algumas são mais fáceis de você coletar, né? Você voltar, outras nem tanto, né? Então aí que a gente fala de memória de longo prazo, memória de curto prazo, né? Diferentes tipos de memória, né? Então, a gente já começa a tentar entender um pouquinho o mecanismo da franquia, né? Quando a gente tem essa diferenciação. Material genético, né, guarda informações sobre a montagem de proteínas, né? Enquanto... Boa noite, Queen B, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live. Aqui estamos falando sobre memória genética, né? Então, aqui a gente já vê uma diferença brutal, né, entre o que é material genético, né, e o que é memória. Então, o material genético é instrução para montagem de proteína, né, instrução para codificação de proteínas. Enquanto, né, a memória nada mais é... Oh, meu Deus, vai... Não, a culpa é do bike, né, não sou eu que jogo ruim, tá? Então, Opa, peraí, que o cara mirou aqui na frente. O cara tá vindo no meu caminho, eu mirando de trás, né? Então, a memória, ela nada mais é do que uma rede, né, de conexão entre neurônios, enquanto o material genético, ele
um guia para montagem de proteínas, né? Então, a natureza deles é muito diferente, né? Muito diferente. E aí pergunta, a nossa memória consegue ficar guardada, né, no material genético? Então, né, aí a gente tem uma outra pergunta. Vitor colocou, a da hora desse jogo é também poder estudar o ambiente, entre outras coisas relacionadas à geografia. Vitor, spoiler, no final quando eu terminar, né, essa live, eu vou passar o cronograma de atividades para vocês, né? Então, a gente vai ver 5 lives de Assassin's Creed Origins, né, essa é a primeira, e uma delas a gente vai estudar biologia do deserto. Então, assim, prepare se você gosta disso aí, fique ligado. Então tem essas paradas aqui. A gente vai falar de química da mumificação também, então tem bastante coisa. Sem querer complicar demais, já complicando. Conforme o Alzheimer atua. De maneira simplificada para não ficar muito pesado. Perfeito, Bruno. O Alzheimer, ele funciona quando, assim, os neurônios, né? De que forma? Perfeito. Mas deixa eu chamar meu camelo aqui, que eu tava... Nem vi, eu tava indo quase a pé para o Siwa. O que acontece? A memória, ela se forma quando um neurônio encosta com o outro, né? Então, tipo assim, quando você teve sei lá, você passou por vamos supor, você ganhou um presente, você ganhou sei lá, um console que você tá querendo muito, ganhou um presente que você tava querendo muito. Quando você recebeu aquele console, toda aquela sensação causa um estímulo no seu sistema nervoso, né? Os seus neurônios se tocaram e formaram aquela memória. O Alzheimer, ele funciona quando você tem uma produção excessiva de um tipo de proteína nessa ligação dos neurônios. E esse excesso de proteína faz com que a transmissão nervosa entre os neurônios fique prejudicada. E aí a memória não consegue se formar, porque o neurônio não consegue encostar um no outro. E aos pouquinhos, essa conexão vai ficando tão poluída de proteína, que a memória não se forma mais. Então, o mal de Alzheimer, né, ele é uma disfunção do sistema nervoso central, onde as células nervosas, né, produzem muita proteína, e essas proteínas se juntam nessa conexão. Então, é assim, toda vez que você pensa, né, toda vez que a gente está acordado, né, a gente está produzindo proteínas no nosso cérebro. E quando a gente se sente cansado, sabe aquele cansaço, assim, que você está podre assim da cabeça, você fala assim, nossa, eu preciso dormir, porque eu não estou conseguindo pensar, é porque o seu cérebro está encharcado de proteínas. E aí, quando você dorme, o líquido da sua espinha entra no seu cérebro, limpa o seu cérebro, e aí deixa você #preparado para o dia seguinte. Né? O que acontece no mal de Alzheimer é que o cérebro produz muitas dessas proteínas, né? Gente, talvez eu atropele pessoas aqui, mas não é porque eu quero, tá? É porque eu sou uma péssima motorista de camelo. Tipo agora. Então, essas proteínas poluem as conexões dos neurônios, né? E aí os neurônios não conseguem fazer a transmissão, não conseguem acessar a memória, né? Hoje existem, né, os pesquisadores, os cientistas estão pesquisando sobre como limpar essas proteínas ou desativar os genes, né, que codificam essas proteínas. Por enquanto, nenhum tratamento tem muito sucesso. Alguns tratamentos retardam Alzheimer, né, retardam a produção dessas proteínas, mas não conseguem evitar que aconteça. Né? Então, esse é o mecanismo do Alzheimer. Tudo bem, Bruno? Ficou claro? Não? Tipo, deu para entender? Surgiram mais dúvidas? Assim, não tá tudo bem. É bem bizarro, é muito legal e muito bizarro, né? Tipo assim, que assim, memória é uma coisa muito íntima, muito pessoal, né? Muito do indivíduo, né? Então, e assim, vocês podem procurar na internet, né? Que alguns anos atrás, cientistas conseguiram transportar memórias de um organismo para outro ou apagar a memória de um organismo, né? Então, os experimentos foram feitos com lebre do mar, né? Que chama a aplysia, né? Que é um tipo de molusco. E esse experimento, né? Primeiro transportou uma memória de um indivíduo para o outro. Gente, eu tô aqui batendo nos guardas. Deixa os guardas passar que eu vou fazer besteira. Ai. Tá tudo bem, ninguém vai me bater. Né? E aí, né, os cientistas conseguiram transportar a memória de um molusco para o outro. E, em outro caso, apagar a memória, né? Então, tudo isso em nível molecular. Deixa eu ver, o Bruno perguntou, entendi. E as proteínas, é uma enzima que faz esse trabalho? Sim, Bruno, são enzimas que limpam as ligações nervosas, né? Então, na verdade, né, a proteína que liga um neurônio ao outro, ela chama alguma coisa quinase.
E o excesso dessa proteína faz mal. Então, aí você precisa, tipo, limpar essa proteína. Então, quem limpa também são enzimas, né? Então, entendi, as proteínas mudam de acordo com a ligação à memória. As proteínas são as mesmas, Bruno. O que muda é a ligação dos neurônios. Então, tipo assim, imagina um grupo de 10 pessoas. Cada pessoa é um neurônio. Então, como cada pessoa se conecta com uma com a outra, gera uma memória. Então, vamos supor, eu dou a mão pra você, a memória 1. Eu dou a mão pro Juan, a memória 2. Eu dou a mão pro Vitor, a memória 3. E aí, tipo, se nós três dermos a memória 4. E aí, cada padrão de ligação de um neurônio, né, é uma memória. E assim, é um mundo muito bizarro, porque todos nós podemos passar pela mesma experiência, mas termos memórias e sensações diferentes com relação àquela experiência, né? Muito louco. O Juan colocou, outro dia passou um filme na Globo com essa premissa, passavam as memórias de um espião morto para outro cara. E ele ficava tendo alucinações se viveu aquilo ou não. Então, é muito louco assim, né? Porque o experimento que eles fizeram de transportar as memórias foi feito com um molusco. E eles conseguiram transportar a memória de uma coisa bem boba, gente. O molusco, ele tem um rabo, né? E aí os cientistas ficavam cutucando o rabo desse molusco até o ponto desse molusco, tipo assim, ele saber que ia ser cutucado. E aí o que ele fazia? Ele contraiu o rabinho por mais de 1 minuto. E aí os cientistas perceberam que ele criou uma memória sobre aquilo. Aí os cientistas pegaram um composto chamado RNA, né? É como se fosse o fofoqueiro do DNA, né? O DNA guarda as informações, o RNA fofoca, né? Eles pegaram o RNA que codifica essa proteína da memória nesse molusco e colocou em outro. E o outro começou a apresentar esse comportamento, essa memória, né? De encolher o rabinho com mais intensidade, coisa que ele não fazia antes de receber o RNA, né? E o apagamento das memórias, né, vem de apagar as proteínas que ligam um neurônio ao outro, né? Então, quando você apaga as proteínas entre um neurônio e outro, você apaga aquela memória. Então, olha que coisa louca. Então, essa premissa do filme, gente, transportar memórias é uma coisa que a ciência quer fazer há muito, muito tempo, né? Então, e ainda não fez. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim, fica aí, né, a nossa discussão sobre memória. Então, o Bruno disse que entendeu completamente, né? Perfeito. Dúvidas, pessoal? A ciência é um espaço pra gente interagir mesmo e discutir as coisas de ciência. Vitor colocou o próprio filme e outros jogos de Assassin's Creed funcionam dessa forma. Acho que o jogo do 1 ao 3 ou 4, onde eles usavam as memórias, isso, pra poder se conectar. Isso do 1 ao 3. A partir do 4 já não precisa ser antepassado, né? Pode ser qualquer pessoa que eles usam pra cavar a memória genética, né? Ai, gente, eu sinto saudade de vocês, tá? Eu sinto saudade dos alunos. E eu agradeço muito vocês estarem aqui, tipo, nessa noite de segunda-feira, né, participando dessa live. Bem, mas e aí, pessoal? No final das contas, né, a pergunta que não quer calar. Nosso DNA consegue guardar as nossas memórias, né? Então, vamos supor, eu tomei um sorvete hoje à tarde, nossa, que sorvete delicioso. Aí os meus netos, os meus bisnetos vão conseguir, né, acessar. Ah, tá bom. O Repsefar aqui dando bronca em mim, né? Entrei aqui para tentar ver se você fez... Nem na gameplay. Não, tranquilo, gente. Transportando as memórias de Newton Albert... Não é? Então, aí... gente, hoje em dia, né, a gente não consegue acessar as memórias, nem consegue, tipo, criar o nosso antepassado com base no DNA, né? A gente consegue ter algumas informações, tipo assim, meu antepassado talvez, assim, tipo, talvez tinha cabelo escuro, ou tinha uma tendência a ter uma doença genética, né? Mas a gente acessar as memórias, as experiências de vida daquele indivíduo, não é possível. Então, assim, do ponto de vista de diversão, Assassin's Creed é muito legal. Mas do ponto de vista científico, tá muito errado, tá? Então, não dá... Opa, peraí, deixa eu abaixar aqui, gente. Como é que eu abaixo? Eu não lembro, gente. Meu Deus! Então, não é possível a gente acessar, né, as memórias dos indivíduos antepassados. Porém, existe uma ciência chamada epigenética, né? A epigenética, ela estuda como ocorrem, né, modificações na expressão de genes através de gerações. Então, vocês podem ou já ouvirem falar, né, assim, tipo de situações que
que nem alguns judeus, né, pós o Holocausto, filhos de judeus do Holocausto, eles apresentavam uma doença no fígado. E essa doença do fígado nunca apareceu nos pais, nos avós. Por quê? Porque as pessoas passaram por tanto estresse, né? Elas passaram por um estresse tão grande, assim, de perigo de vida, que afetou o DNA dessas pessoas, né? E aí, essas pessoas, elas apresentam problemas na expressão genética que causam doença no fígado, né? Então, e vai saber que outros estresses as pessoas não passam, né? Para ter esse tipo de defeito na expressão. Então o Bruno colocou, imagina, né, pro Newton similar com o avanço que teve a ciência. Gente, Isaac Newton era uma casca de ferida, viu? Eu acho que ele ia assimilar e ainda ia humilhar todo mundo, tá? É uma pessoa muito... O Juan não me deixa mentir, Isaac Newton era casca de ferida. Queen colocou, eu acho que o DNA armazena uma memória para fazer com que as células consigam se reproduzir. Sempre da mesma forma, nem sei se isso faz sentido que eu falei. Faz sim, eu vou te chamar de Queen B. Faz sim, e na verdade o DNA ele vem com um mecanismo de autorreplicação, né? Assim, aí a gente vai entrar num tema que é bem legal e que eu estava planejando para um outro jogo, né? Que o DNA, né? Na verdade assim, as nossas células, né? A vida em si, o processo biológico da vida, ele quer se reproduzir. Ele é muito louco, assim, tipo, o objetivo dele é se reproduzir, é multiplicar. Maia, que maravilhoso! Lembra-se de você, maravilhosa! Adorei! Nossa, que honra ter você aqui, Maia. Muito bom ter você aqui. É que eu não lembro os nomes, assim, tipo, eu sou péssima com os nomes de PSN, essas coisas. Por isso que eu uso Prof. Barbarella, porque senão eu não vou nem lembrar meu nome. Mas, enfim... o DNA, ele, dentro das células, ele tem um mecanismo para se multiplicar, tá? Tipo assim, é como se fosse... Ele é viciado em se reproduzir, tá? Ele quer, ele gosta, tá? Então, ele vem com esse mecanismo, vem o pacotinho completo aí do DNA. Nossa, meu Deus, eu queria subir de uma maneira simples, o cara faz um parkour maravilhoso aqui. Então, ele é viciado, sim, em se reproduzir. Ele vem com esse mecanismo dentro da célula, né? E aí já entra num outro assunto muito louco, muito legal, que eu gosto também. Que a gente vai falar de características da vida e tudo mais. Esse cara é inimigo, é amigo, sei lá, enfim, tô matando as pessoas. Mas você tá correta com esse... A molécula em si não, mas o mecanismo que vem com ela é viciado em replicar o DNA, tá? Então, sobre essa coisa de Galileu versus Newton, o Juan botando lenha na fogueira aí. Gente, cientistas aí são pessoas bastante problemáticas também, tá? Vitor, sobre essa coisa de DNA, eu tinha visto um dia que o DNA das pessoas pretas foram alterados para serem mais resistentes, ter uma imunidade conforme o tempo. Tipo coisa do Holocausto que você explicou. Isso, Vitor, eu acho muito legal porque, assim, muita ênfase é dada, né, ao impacto que o estresse causou no DNA dos judeus, né? Mas imagina as populações negras, né, que foram escravizadas e também os impactos que isso não causou, né? Então, existem algumas populações naturais, né, que têm resistências que foram selecionadas naturalmente, que nem existem populações em algumas regiões da África que elas são resistentes à malária, né? Então, por uma modificação na hemácia, né? Então, a hemácia é redondinha, né? A hemácia normal, entre aspas, e a hemácia dessas pessoas ela é em forma de foice, né? Falciforme. E aí o parasita da malária não consegue infectar ela e a pessoa é imune à malária, né? Então, olha que legal, né? Então, e aí imagina os impactos, né, que o evento histórico da escravidão não causou nessas populações, né? Então, muito louco. Meu notebook rodando esse jogo em um segundo. Eu amo Assassin's Creed Odyssey. Odyssey não, Origins é maravilhoso. Tanto que eu já fiz uma live com os meus alunos, né, que estão aqui me prestigiando, mas agora vai ser totalmente diferente, assim, vão ser lives temáticas, então a gente ama esse jogo, maravilhoso. E ele explodindo, né, tipo assim, o meu PC não vou nem falar. Maia, saudades de você também, tá maravilhosa, saudades. Bem, gente, então a gente tá chegando aqui no final, já são 9h59 e eu não quero extrapolar o horário, né? Então, o objetivo dessa live hoje, né, foi para conversar com vocês um pouquinho sobre o que é memória e o que é material genético, né? Então, não é possível a gente reviver memórias, né, dos nossos antepassados através do material genético, mas a gente pode encontrar outras coisas, né? Tipo, a gente pode encontrar um pouquinho sobre a nossa ancestralidade, não com os testes genéticos, que também é pode ser outro tema que a gente pode falar, né? A gente pode falar isso em outra live.
Mas assim, a gente entender um pouquinho assim, que tendências a gente tem, né? A gente tem tendência a alguma doença genética, alguma síndrome, né? Alguma coisa. Ou às vezes até mesmo entender um pouquinho, né? Assim, tipo, como se formam as nossas características. Então, memória não, a gente não consegue reviver a memória dos nossos antepassados ainda, né? Enfim, não dá para reviver, porque a memória é do indivíduo, tá? Mas a gente consegue coletar informações importantes sobre, tipo, quanto, assim, a informação, se a gente tem alguma tendência, alguma doença, né? Alguma predisposição, alguma situação. Então é isso, nosso material genético, ele traz informações do aqui e do agora, né? Não necessariamente das memórias dos nossos antepassados. Vitor perguntou, Pro, vai ter live de Red Dead Redemption ainda? Então, Vitor, eu vou finalizar essa live aqui, então finalizo esse assunto. E aí, eu finalizo agradecendo vocês pela presença de vocês aqui. É um projeto que eu tenho conteúdo para 3 meses, né? 3 meses não, 4 meses. Então, tá previsto o seguinte... agora em maio, trabalhar o Assassin's Creed Origins, tá? Então, eu tenho 5 lives marcadas. Essa é sobre genética e memória. A próxima a gente vai falar de biologia do deserto. A terceira, química da mumificação. Né? A quarta, a gente vai explorar a agricultura do Antigo Egito, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as espécies que são cultivadas e o impacto delas na evolução humana. E por último, a última live, né, da última semana de maio, é sobre os animais do Egito. Então a gente vai explorar um pouquinho os animais que moram aqui no Egito, né? E aí os próximos meses vai ser o seguinte, né? Junho é o mês dos oceanos. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai explorar o jogo Abzu, né, que é um jogo de exploração oceânica. No mês 7, que é as férias escolares, a gente vai explorar Red Dead Redemption 2 o mês todo. No mês 8, né, de agosto, a gente vai explorar Far Cry Primal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Idade da Pedra, o que está certo, o que está errado, né? E no mês 9, setembro, a gente vai falar sobre The Last of Us 1, porque foi em setembro, né, que o jogo coloca que a gente tem a questão do surto, né? Então, em setembro, a gente vai falar sobre o jogo The Last of Us 1, né, sobre os certos e errados do jogo, né? Então, essa é a nossa programação. A live vai ficar upada no YouTube, né? Eu vou upar na quinta-feira, vai ficar desse jeito. E eu vou criar um material, né, com um cronograma de lives, dias e temas, né, pra gente trabalhar. Pra vocês ficarem, tipo assim, não quero assistir essa, quero assistir outra. Então, vocês, toda segunda-feira, das 9h30 às 10 eu vou estar por aqui, streamando um pouco, tirando um pouco de pó dos meus consoles e falando um pouco de ciência. E aí vocês tragam as suas dúvidas, porque eu adoro esse momento de interação. Pessoal, então, é isso. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. É isso que eu queria mesmo, assim, como se eu estivesse conversando com os meus amigos, assim, sentada, falando de ciência, vocês perguntando. E aí, então, eu termino com vocês aqui. Eu tô sem a Senu, senão eu ia terminar com uma vista maravilhosa do Egito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar com vocês uma vista maravilhosa de Siwa aqui. E aí, na segunda-feira que vem... Oi, Zé, tudo bem? Sem problema, Zé, sem problema. A gente, na segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo lugar, vamos falar de biologia do deserto, tá? Então, prepare sua garrafinha de água, seu camelo, que a gente vai sair nesse deserto afora aí, pra gente explorar um pouquinho biologia do deserto, tá? Então, muito obrigada a presença de vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem sugerir, pode me mandar aqui um sussurro, que eu tô sempre disposta aqui para ouvir vocês, as sugestões e tudo mais, tá? Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada. Isso é o Zé que você conhece, Juan. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje. E é isso, meia horinha pra gente falar de ciência, se divertir, ver um game bonito aqui. E aí é isso. Prepara uma mochila de Dora Aventureira. Isso mesmo, prepara uma mochila da Dora Aventureira que a gente... Gente, ó, tem isso. Ó, esse daqui é um new game, tá? O jogo que a gente vai jogar já vai estar com tudo isso explorado, tá? Então, prepara a mochilinha, prepara a garrafa d'água e as perguntas sobre biologia do deserto, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou desligar aqui. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos e todas aqui. Um prazer rever todos e todas.
E aí, fico à disposição de vocês que têm os meus canais aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, Maia. Obrigada, Bruno. Você vai dando volta do zero. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso. Quem sabe na próxima eu apareço. Então eu vou desligar aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Vitor. Boa noite.